Temos aqui um salmo de Davi e é uma oração feita diante de uma perseguição que ele está sofrendo. E tem uma coisa aqui, tem algumas palavras aqui que ele fala que acontece com todos nós, ou talvez já aconteceu, não sei se aconteceu com você, mas eu creio que já acontece com todo mundo quando você está debaixo de uma grande luta, que é o sentimento de fugir dali, vontade de dizer, poxa, se eu pudesse eu sumia daqui. Isso aconteceu com Davi. Ele diz assim, capítulo 55, versículo 3: pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me aborrecem. Aí diz, o meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. A situação não estava boa não. A situação não estava boa. Salmo 55, 3, já estou no 4, né? Terror e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Aí ele continua dizendo, pelo que disse, ó, que me dera ter asas como de pomba, porque então voaria e estaria em descanso. Aquela hora, a luta está tão grande, que a pessoa diz, se eu pudesse sumir daqui, pudesse fugir daqui, está longe dessa situação. Era o que estava acontecendo com ele, com o salmista. Aí ele diz assim mais, continua, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto, apressa-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Quer dizer, aqui nós vemos um momento de grande opressão, né, na vida do salmista, e um sentimento que tem chegado ao coração de muita gente. Quem já ouviu essa frase, às vezes alguém dizendo, se eu pudesse eu sumia daqui, eu não aguento mais, a luta está grande, dá vontade assim de sair embora, sei lá para onde, sumir disso aqui. Era como ele estava se sentindo. A opressão estava grande, a luta estava grande. Depois ele até no Salmo continua dizendo que as pessoas estão oprimindo, são até pessoas próximas. É sério, não eram pessoas estranhas, eram pessoas próximas. E a vontade naquela hora dele era dizer assim, se eu tivesse asas eu voaria para o deserto, pernoitaria bem longe daqui. Tem pessoas que estão assim dentro da própria casa, diz assim, eu gostaria era de subir daqui e nunca mais voltar. Eu já vi casa assim, já ouvi casos de pessoas assim, não, vontade mesmo é ir embora. Mas será que essa é a solução? Será que a solução diante da opressão é criar asas e voar? E fugir da situação, fugir dos problemas? Será que isso vai resolver? Lógico que não. O próprio salmista, no versículo 16, ele muda esse discurso. E ele diz assim, eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Quer dizer, diante de qualquer situação, diante de qualquer luta, o que nós devemos fazer é invocar a Deus, é buscar a Deus, é entender que a nossa oração, se invocarmos a Deus, buscarmos a Deus, Ele tem a salvação para aquela situação, para aquilo que está nos incomodando, para aquilo que está nos oprimindo, seja qual for a situação. E Ele diz mais, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Você vê que o discurso mudou. Agora a vontade era de fugir, a vontade era de sumir. Nós não temos que atender nossa vontade,
nós temos que nos voltar para Deus. Às vezes a vontade diante de uma luta, a vontade diante de uma opressão é largar tudo, é abandonar tudo, é sumir. A vontade é dizer, eu quero me livrar disso aqui. E algumas pessoas vão até o extremo, né, para se livrar da dor, que é o caso da pessoa do suicida, né? Eu não sou psicólogo, não tenho nada de psicologia, mas eu estava lendo uma vez um livro de um psicólogo, ele falou que o suicida, ele não tem vontade de morrer, ele não tem vontade de tirar a própria vida, ele tem vontade de se livrar da dor que está dentro dele, e naquela ânsia, ele procura uma forma, e a forma que ele encontra é tirar a vida. Quer dizer, mas na verdade ele não queria se matar, ele queria se livrar da dor. Isso é a psicologia que diz, né? Que diz, e pode ser mesmo, às vezes a pessoa não vê saída, aí ele parte para isso. Só que isso não é a saída. A saída não é fugir, a saída não é desaparecer, que não vai resolver. Principalmente a morte nunca vai resolver. A saída é clamar a Deus. A saída é buscar a Deus. A saída é invocar a Deus. Invocar mesmo com vontade, porque ele diz, olha só o que ele diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia. À tarde vou orar, pela manhã vou orar, ao meio-dia vou orar. Eu vou buscar a Deus. E o que vai acontecer nisso? Ele diz, e Ele ouvirá a minha voz. Deus, Ele está sempre pronto para ouvir nossa voz. Ele só precisa que nós venhamos depender dEle. E a primeira coisa que demonstra que nós estamos dependendo dEle é quando nós o buscamos. Eu uso muito esse exemplo, mas vou usar mais uma vez do filho pródigo. Quando o filho pródigo se viu perdido, passando fome, quando ele caiu em si, o que foi que ele disse? Eu voltarei, vou até o meu pai e vou chegar para o meu pai e dizer, pequei contra ti e contra os céus, não sou digno de ser mais filho, mas me recebe pelo menos como servo, me recebe pelo menos como escravo, como serviçal. Isso é o que? É clamar, porque o pai ali representa Deus e o filho pródigo representa o filho que se distanciou e que está angustiado, sofrendo. E qual é o caminho? Voltar-se para Deus. Qual é o caminho de se voltar para Deus? Em oração. Se voltar para Deus em oração. Abre o coração, rasga o coração, clama a Ele, Senhor, me socorre, eu estou angustiado, eu estou dessa forma, eu não sei mais o que faço, eu não tenho mais solução. Mas eu estou aqui para clamar, estou aqui para te buscar. Estou aqui porque preciso, necessito da tua ajuda. E ele disse, não fez uma menção, ele fez à tarde, fez de manhã e fez ao meio-dia. Até parece que está meio invertido aqui. Ele diz, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei a Ele. E o que acontece? Ele ouvirá a minha voz. Deus está sempre pronto para ouvir nossa voz. Deus está sempre pronto para nos receber. Mesmo que a aflição pode estar vindo de uma forma injusta, ou de repente pode ser até uma falha nossa, onde falhamos e atraímos aqueles problemas para a nossa vida. Mas nós nunca devemos deixar de clamar a Deus. Se algo está tirando nossa paz, se algo está nos incomodando, se algo está nos afligindo ao ponto de você dizer assim, e tem muita gente agindo assim, falando isso, se eu pudesse, eu sumia daqui. Dá vontade, tem hora que dá vontade de desaparecer. Eu já ouvi muito essa frase. Tem hora que dá vontade de desaparecer, eu não aguento mais. Então é hora, o desaparecer não vai resolver. O sumir não vai, ou tentar sumir não vai resolver. O que vai resolver? Clamar a Deus, invocar a Deus. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei a Ele. Clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Aí, versículo 18, olha o resultado. Livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim.
Puxa, a situação está crítica, está difícil, a peleja está grande. Parece que não, Deus é o Deus, Ele vai me livrar de qualquer peleja. Ele diz: pois havia muitos comigo. Ele me livrou, Ele me ajudou. E havia ainda muitos, Ele enviou muitos para me ajudar. Deus vai abençoar. Então, o que é que nós temos nessa mensagem? Diante das lutas, diante da adversidade, a gente clamar a Deus, a gente buscar a Deus, a gente gastar tempo diante de Deus. Se tiver que orar, como ele disse aqui, orarei de manhã, à tarde, de manhã, meio-dia. Ser persistente, persistente, aquilo que Jesus ensinou, ser persistente em oração, não desistir, não adianta fugir, não adianta, porque como nós lemos lá no início, ele disse: eu voaria, eu iria para o deserto. O deserto é o quê? É o lugar solitário, né? É o lugar onde não tem vida, não tem ninguém. E às vezes as pessoas tomam essa decisão, às vezes a pessoa nem foge, como diz assim, nem voa para o deserto, mas ela entra num deserto dentro de casa. Tem gente que se fecha dentro de casa por causa dos problemas. Não dá nem vontade de sair, não dá nem vontade de vir mais à igreja, não dá mais vontade mais de ver ninguém por perto. A pessoa se fecha num deserto solitário dela mesma, porque às vezes a luta está grande e ela acaba fugindo. Tem gente que enfrentou problemas tão grandes que ela sumiu da própria igreja. Não vou mais na igreja, não, os problemas estão tão grandes, eu não quero nem ver ninguém, não quero nem conversar com ninguém. E a pessoa começa a se fechar. Não é a saída. A saída é buscar Deus, a saída é invocar a Deus, a saída é vir à igreja orar também. É estar buscando a Deus, porque Deus vai ouvir, e Ele diz: Deus ouvirá o melhor. Livrou-me em paz, Deus vai livrar em paz. O livramento de Deus vai vir com paz. Livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim. Deus tem a solução para tudo. Se algo está nos afligindo, se algo está nos oprimindo, seja na família, seja na saúde, seja nas finanças, qualquer setor, aquilo que estiver nos afligindo, às vezes até dentro de nós mesmos, coisas nossas que estão nos incomodando, nós temos que colocar diante de Deus em oração. Não adianta fugir. Vamos pegar, por exemplo, tem pessoas, a pessoa está debaixo de uma tentação, aí de repente ela vê que a tentação está até vencendo, e ela começa, eu já vi isso acontecer, a pessoa começa a se sentir indigna de orar, indigna de se aproximar de Deus, que nada, aí é que tem que se aproximar mesmo, aí é que tem que buscar mesmo. Deus, eu estou todo errado, Deus, olha, eu não estou vencendo isso aqui, a coisa está complicada, mas eu não vou desistir de nada, eu vou continuar te buscando, eu vou continuar, porque é o Senhor que vai me ajudar. Eu não tenho força de vencer sozinho, então eu vou com o Senhor. Então qualquer coisa que nos leve a pensar, a nos isolar, a fugir para o deserto, eu volto a dizer, às vezes o fugir para o deserto é a pessoa se fechar no deserto dela mesma. Ela se separa das pessoas, não quer ouvir ninguém, não quer conversar, ela se tranca para si mesmo e ela fica no deserto, que alguma coisa com ela não está bem, anda assistindo bem, ela não quer nem conversar com ninguém, não quer nem estar de papo, não quero nada, começa a se esconder. Quer dizer, na verdade ela quer, eu queria ter asas e voar em um lugar onde não tem ninguém. Essa decisão está errada. A decisão dessa hora é: eu vou invocar a Deus, eu vou buscar a Deus, porque o Senhor Deus, Ele vai ouvir minha voz, Ele vai me ajudar, Ele vai me abençoar e Ele vai me trazer paz, Ele vai me livrar em paz, em paz. Então fica essa palavra, que ela seja a palavra para nós. Hoje é um dia que oramos pela família. Às vezes olhamos os problemas da família e começam a nos afligir, começamos, queremos ver mudança, e é dessa hora que nós não devemos, vou fugir. Não é fugir, fugir nunca vai ser a solução, se esconder do problema nunca vai ser solução, até porque ele vai junto com você, ele te acompanha ali na mente, no coração. O caminho só é invocar a Deus, é orar a Deus, porque Deus, como Ele fez com Davi, Ele livrou-me em paz a minha alma da peleja. Ele vai livrar, Ele tem um livramento.
Ele tem a solução para tudo. Ele é um Deus que tudo pode. Nós temos que lembrar, ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, o que é que nos aperfeiçoa? A nossa comunhão com ele, entendendo, compreendendo a palavra dele, andando na palavra. Como vamos andar com ele? Através de andar na palavra e da nossa oração. Então, vamos buscar a Deus, que seja à tarde, de manhã, meio-dia. Se tiver que ser mais horas no dia, pode ser, não sei, mas invocar a Deus, buscar a Deus, porque Ele é um Deus que responde. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Pode ter certeza disso. Quando você invocar a Deus, crendo, buscando Ele de coração, seja qual for a situação que você enfrenta, Ele vai te salvar dela. Amém, Jesus? Essa é a nossa